Pepe, tá? Pepe Café, aqui, ó, falando do Estreito de Hormuz. Vamos para a guerra do Irã, ver o que o Pepe está repercutindo aqui. A gente não sabe se a gangue do orangotango da barbárie vai conseguir os seus objetivos. Por várias razões. Primeiro, de novo. Gente, assim, ó, antes das razões do Pepe, curte, comenta, compartilha, tá? Importantíssimo. Quem puder tornar-se membro do canal, apenas R$ 1,99. O Pix está passando a chave aqui embaixo, nesse rotativo aqui, ó. Tá passando ali o curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal, tá ali a nossa arroba aqui e no Instagram. Tem a chave do nosso Pix. O QR Code tá lá no cantão de cima da tela. Mas eu quero pedir especialmente para vocês aqui, ó. Digam a cidade que estão assistindo que isso aqui é muito importante para nós e a melhor forma de nos ajudar é se tornando membro aqui no canal. R$ 1,99 por mês. Voltando aos números. Os iranianos, eles não dependem de rotas marítimas. Depois de décadas de sanções, no Irã eles têm uma alternativa, sistemas alternativos de corredores terrestres, de troca, sistema de trocas, onde não entra grana, de fazer swap, justamente de, por exemplo, trocar petróleo iraniano por petróleo, gás iraniano por gás do Turcomenistão, os vizinhos. Ou seja, eles são, com um jeitinho muito brasileiro, eles são especialistas em se virar em condições extremamente difíceis. A China, do lado deles, eles também, nessas últimas 2 décadas, especialmente, a partir do começo dos anos 2010, ou seja, uma década e meia, especialmente, eles têm N diferentes sistemas para eles não serem o medo total dos chineses. Isso conversas que a gente tem desde o final do milênio passado, nos anos 2000, nos anos 2010, a síndrome de Malaca, do Estreito de Malaca, que é entre a Indonésia, na ilha de Sumatra, na Indonésia, e a Malásia. O Estreito de Malaca passa no meio, Malaca fica ao sul, e lá ao sul do Estreito, Singapura, que já é depois do Estreito, entrando depois para o mar do sul da China. Então, não é que todas as fontes de energia da China, o que eles importam do Golfo Pérsico, tem que passar pelo Estreito de Malaca. Mas eles não são mais reféns do Estreito de Malaca, porque eles diversificaram. Exemplos, tem um monte, mas os principais. Tem um gasoduto China-Mianmar, ex-Burma. O gasoduto China-Mianmar passa totalmente, bem longe, por sinal, ele vem da província de Yunnan, no sul da China, até Mianmar. Ele passa completamente ao largo do Estreito de Hormuz. Pessoal do Brasil inteiro conosco aqui, ó, Belém, Rio Grande, Gravataí, Santo André, Rorato, grande Rorato, salve camarada, Luiz Santos do Rio de Janeiro, a Lucia aqui, ó, o orangotango da barbárie é um elogio pro Laranjão, né? Laranjão também é elogio, hein, Lucia? Para esse demente, delinquente, né? Pedófilo. O gasoduto China-Ásia Central, que passa pelo Turcomenistão, vizinho ao Irã, o Uzbequistão e o Cazaquistão, pago pela China, custou 7 bilhões de dólares e passa totalmente ao largo da talassocracia americana. Está funcionando desde o início dos anos 2010 também. E tem um porto importantíssimo, que é o porto de Gwadar, no Mar da Arábia, que é um dos nós do corredor econômico China-Paquistão, o CPEC, e um dos nós principais das novas rotas da seda, do Belt and Road Initiative, iniciativa Cinturão e Rota. Gwadar fica a 80 quilômetros a leste do porto de Chabahar, que fica no sistema Balutistão iraniano, ou seja, a ligação entre o Golfo de Omã e o Mar da Arábia. Dos dois lados tem 2 portos. Chabahar, que os iranianos podem usar também para transporte, porque ele fica bem além da linha que a Marinha Americana colocou para fazer o bloqueio, e os chineses podem usar a Gwadar também, porque de Gwadar tem uma linha terrestre que vai do Mar da Arábia até o Xinjiang, no oeste da China. Ou seja, tudo isso, e mais o fato de que a China é líder de todo tipo de novas energias e de produção de energia. Eles não vão morrer de fome ou ficar paralisados, porque eles não vão ter uma parte do petróleo que eles compram do Irã. Isso aqui que o Pepe está falando é extremamente importante, né? Que essa é uma das
das tentativas dos Estados Unidos, né? Claro que além do Donald Trump estar enriquecendo com essa guerra, os apoiadores dele, os financiadores dele, a turma do Deep State estão ganhando rios de dinheiros, né? Rios de dinheiro com essa oscilação do petróleo e tudo isso, né? Mas um dos objetivos geopolíticos e geoestratégicos é esse de atingir a China, né? A questão energética, a questão da Rota da Seda, que o Irã é um caminho central, né? Então, tudo isso que o Pepe está trazendo aqui é extremamente importante, né? E mais importante ainda é esses dados que ele está trazendo, né? Concretamente, as bloqueios que os Estados Unidos tentam impor não vão atingir essa entrega de petróleo iraniano para a China. Isso aqui é o mais importante da análise, né? Todo mundo sabe, e isso vocês sabem no Brasil perfeitamente. A China tem a capacidade industrial, ou seja, a gente está falando de capitalismo produtivo mesmo. Tudo. Eles têm as matérias-primas, eles têm as cadeias de produção, eles têm trabalhos, mão de obra especializada, eles podem produzir toda a tecnologia e toda a infraestrutura necessária para qualquer tipo de novo sistema de energia, de painéis solares, turbinas, baterias, linhas de transmissão, tudo, energia solar, energia eólica, hidroenergias, poder nuclear, etc. O que está acontecendo realmente nesse bloqueio? É um bloqueio de covardes, porque é longe. Eles estão, os americanos, a Marinha Americana, a linha que eles traçaram é na extremidade à direita, a leste do Golfo de Oman. Eles estão longe de uma boa parte dos mísseis e dos drones iranianos, mas não dos de última geração e muito menos dos principais mísseis balísticos e hipersônicos de última geração. O que eles podem fazer nos próximos dias, durante o cessar-fogo, eles podem usar o sistema, realmente, o sistema muito bom americano de vigilância, de reconhecimento e de inteligência para ver onde estão, que cargueiros eles podem ir atrás, e aí eles podem usar barquinhos e helicópteros para ir em cima dessa, fazer uma interdição, e aí a gente vê o que vai acontecer. Mas, por exemplo, no início dessa semana, passou um cargueiro chinês carregando 2 milhões de barris de petróleo, e o Indo-Pac-Com não teve coragem de tocar. Ou seja, passou cargueiro chinês, já passou cargueiro iraniano também, né? E o Irã voltou a fechar, né? O Estreito de Hormuz ontem, né? Estava lendo aqui uma notícia que até a gente publicou lá no Instagram da Voz Trabalhadora, saiu hoje no Brasil de Fato, né? Irã diz que negociações seguem em curso, mas acordo final está distante, né? Teve um pronunciamento do presidente do parlamento iraniano, Mohammad Ghalibaf, transmitido em rede nacional no Irã ontem à noite, né? Comentando, registrando avanços nas negociações, mas que continuam distante uma solução, né? Então, assim, é bastante provável que o Irã dobre a aposta, né? Dobre a aposta para cima do Donald Trump, né? E o Donald Trump está cada vez mais descredibilizado, né? Diante de todos esses fatos que a gente tem visto aí nessa guerra contra o Irã. Deixa. Dependendo do que acontece aqui para frente, os iranianos não estão batendo os cílios de preocupação. Eles estão só esperando. Os iranianos não estão preocupados. Nem devem estar, né? Não tem por que estar. Porque isso aqui é uma questão interessante também, dentro disso que o Pepe está falando. O suporte que o Irã tem, de um lado da Rússia, né? Com tecnologia, da Rússia, mas é um suporte logístico, né? A questão dos mísseis, a questão diplomática também, muito importante, e da questão chinesa, a questão tecnológica, né, radares, localizadores, né, que aumentaram demais a eficácia. Se a gente for comparar a eficácia dos mísseis iranianos em relação ao território da Palestina ocupada, que alguns aí chamam de Israel, né, a eficácia dos mísseis lançados pela Guarda Revolucionária na Guerra dos 12 Dias, há 8 meses atrás, e agora, é totalmente diversa, né? Porque a China entrou em campo. A China entrou em campo muito efetivamente, né? Então, o suporte que Rússia e China dão ao Irã ajudam muito nisso aqui que o Pepe está dizendo, que é o fato do Irã não tá... O Irã está jogando calmo, está jogando seguro, muito seguro.
assimetricamente e loucos para entrar numa briga, se os americanos quiserem uma briga, ou se Estamos ao chegar a um vivo. limite onde eles chegam. Não, esses caras não vão estar É ao vivo, Joel. ilegalmente Estamos aqui, ó. cometendo um crime de guerra, um ato de guerra contra nós e bloqueando as nossas exportações. Ou seja, esse negócio vai estar. Pessoal todo perguntando se é ao vivo. Estamos ao vivo aqui, ó. A Le Vulgari, a Valéria, o Bernardo de São Paulo, a Bernadette de São Paulo, o Joel Francisco. Estamos ao vivo. Para vazar mais cedo ou mais tarde. E isso provavelmente na hora que o cessar-fogo entrar em colapso. Ou seja, a gente tem apenas mais alguns dias. E aí a gente vai entrar no X da questão definitivo. Ou seja, imagine se os iranianos, o que é muito simples, basta eles afundarem um destroyer americano. Tem alguns. Segundo os cálculos da Marinha Americana, eles vão ter 12 ou 14 destroyers. No momento tem menos de 10. Basta afundar um desses apenas. Ou basta eles conseguirem desabilitar, entre aspas, sabe aquelas lavanderias que pegam fogo misteriosamente de uma hora para outra? Isso aqui virou piada, né? O incêndio na lavanderia do porta-aviões. Os porta-aviões americanos estadunidenses são a grande piada dessa guerra contra o Irã, né? São uma piada total, né? E outra piada é aquela dos Estados Unidos, né? Arruinamos com a marinha iraniana. Pois é, quem é que tá fechando ali o Estreito de Hormuz, hein? Daqueles monstros que custam 13 bilhões de dólares, basta uma lavanderia dessa pegando fogo em um desses monstros de 13 bilhões de dólares, depois de um vôlei de mísseis e de drones iranianos guiados por inteligência chinesa, para a gente ver, para a gente ter a imagem definitiva que vai rolar o planeta inteiro, gráfica da derrota estratégica do império da pirataria. É para onde a gente está indo nos próximos dias. Esse cenário é bem mais plausível do que um segundo turno de negociações com os paquistaneses como mediadores. Talvez nem seja no Paquistão. Tem ecos de Teherã e de que os iranianos estão dizendo, ok, vai ter um segundo, se tiver um segundo turno, tem que ser ou na Rússia ou na China, porque eles só confiam agora nos seus aliados principais, os russos e os chineses. O fato de que isso possa acontecer não está tão previsível quanto uma degringolada vinda diretamente dessa. Não pode nem se chamar de tática, porque isso ele saiu da cabeça dele no último minuto do orangotango da barbárie. Bloquear o Irã e a China ao mesmo tempo, covardemente, fora do Estreito de Hormuz. Como vocês podem ver, de uma semana para outra, a demência sempre continua. Para lembrar o grande Frank Zappa, The Torture Never Stops. A tortura em cima de nós todos, no planeta inteiro, não para nunca e fica cada vez pior. Bom, de terras budistas pacíficas no sudeste da Ásia, muito obrigado a vocês todos. Assinem o canal, continuem acompanhando a demência absoluta. Pepe deve estar na Tailândia, né? Terras budistas. O Leonardo Pires, aqui de Curitiba, obrigado pela presença. O Maurício Gubert, aqui, ó, vivo com o Portinho Alegre, grande presença aqui de Porto Alegre, né, meu camarada? Viva o socialismo, diz a Janete, a Regina Alves. O Alê, lembrando aqui, né, já foi atacado um navio iraniano, né? E que cessar-fogo é esse, né? O cessar-fogo desses canalhas, delinquentes internacionais, né? Cessar-fogo no Líbano lá nunca foi respeitado. Cessar-fogo em Gaza não é respeitado. Dia e noite está morrendo gente em Gaza, pessoal. Dia e noite está morrendo em Gaza. O Luiz Santos aqui, ó, Estados Unidos e Israel, né? Força bruta, Irã, estratégia política. Essa força bruta, deixa eu trazer de novo aqui, ó, o Luiz Santos, não sei se já estava ao vivo. Essa força bruta, a paz pela força, que é a filosofia do Donald Trump, deste fanfarrão, bravateiro, ogro, ela é derrotada, sabe como, gente? Ela é derrotada assim, né?
a força bruta é derrotada pela resiliência, pela resistência dos povos livres do mundo, né? Eu estou fascinado por esse vídeo aqui que a gente compartilhou lá no Instagram da Voz Trabalhadora, né? Do povo palestino reconstruindo essa biblioteca. Isso aqui tem uma simbologia gigantesca na minha visão, tá, pessoal? Uma biblioteca que foi destruída, sendo reconstruída, os hospitais vão ser reconstruídos, as escolas que foram destruídas, tudo será reconstruído pelo bravo povo palestino, né? Clarissa, obrigado pela presença. O Aurineide, o Pepe não está ao vivo, não, o Pepe não, né? O Pepe eu reagi aqui ao vídeo dele, né? Sidney Mota aqui conosco, a grande presença. Aurineide dando uma boa noite. Que povo admirável é o povo palestino, diz o Luiz Santos, grande camarada Luiz Santos.